O nosso cérebro tem a capacidade de estar permanentemente em conexão com o meio que o rodeia e de reagir e evoluir como resposta à experiência e em adaptação a condições novas e estímulos repetidos. Os neurocientistas chamam-lhe a plasticidade cerebral. Em traços gerais, por cada nova experiência do indivíduo, as redes de neurónios são rearranjadas, as sinapses são reforçadas e múltiplas possibilidades de resposta ao ambiente tornam-se possíveis. Ora, uma vez que o cérebro se adapta ao ambiente envolvente e que o ambiente envolvente do meio escolar se tem vindo a alterar radicalmente nos últimos anos, a questão que os especialistas colocam é de saber até que ponto estas mudanças têm sido benéficas ou prejudiciais. E segundo um estudo recente, as notícias não são as melhores. Os nossos estudantes estão a perder a capacidade de estudar convenientemente e a culpa é da introdução dos computadores na sala de aula. É o choque de duas realidades que têm dificuldade em viver juntas, informação e conhecimento. De nada serve a primeira sem a segunda. Trocado em miúdos, de nada serve saber que o tomate é uma fruta, informação, sem ter a noção de que não é peça que se coloque numa salada de frutas, conhecimento. E este é o tipo de erro em que podem cair aqueles que já são conhecidos como a geração do ecrã, o embrião do Homo interneticus. O uso constante da internet está a provocar uma reprogramação do nosso cérebro, mercê da falada plasticidade, em relação ao modo como funcionava o das gerações anteriores. Habituamos-nos a saltar de tópico em tópico, pensando de modo associativo e evitando o pensamento linear exigido para tarefas como a leitura e a escrita. Aumentámos a nossa velocidade e capacidade de processar a informação, mas não necessariamente de a reter. É a compreensão, essa capacidade de relacionar e integrar conceitos que está enfraquecida. E se nos falta a capacidade de contextualizar, então a nossa atividade cerebral fica praticamente reduzida à recolha avulsa de informação. Informação que podemos nem compreender. A vítima seguinte do processo é a memória. Habituados a raciocinar sobre paisagens virtuais e informação efêmera, os mais jovens não encontram nem apelo nem necessidade de desenvolver este nosso atributo. Um atributo, mais uma vez, fundamental para a contextualização da informação recolhida. Ainda hoje permanece o debate sobre a tabuada. Deve ser recitada de cor ou não? Enquanto o debate continua, qualquer estudante pode rapidamente resolver qualquer problema recorrendo ao seu computador. Resultado, não é estimulado o raciocínio aritmético nem a aprendizagem com o erro, porque este, em rigor, pode nem se verificar. A geração do ecrã pode, pois, estar condenada a viver sob o lema "dá-me no que pensar, mas não me des com que pensar". Pois, a situação tem qualquer coisa de preocupante. De facto, nós vivemos numa sociedade com excesso de informação. Isso começa já hoje em dia com as próprias crianças e com o computador, que é um mundo novo, muitíssimo maior de acesso à informação a que elas podem chegar logo nos bancos da escola ou até em casa. O que acontece é que quanto mais informação há, menos capacidade tem o nosso cérebro para a contextualizar. Eu acho que o cérebro, como tudo o que nasce e tudo o que morre, é uma coisa natural e demorou anos, milhões de anos a evoluir até se integrar no meio ambiente no qual está habituado a racionar, a fazer os seus raciocínios, deduções, conclusões, etc. Com tanta informação, o cérebro se calhar não está preparado, não tem capacidade de digerir tanta informação. Por outro lado, como se viu também nesta peça, um problema é o excesso de informação, outro é a instantaneidade, a palavra não é fácil, da informação. Ou seja, um simples clique e nós temos imediatamente tudo aquilo que precisamos. Isso significa que nós não temos necessidade de memorizar. Quando eu era pequeno, nós memorizávamos a tabuada toda, memorizávamos poemas, muita poesia e depois até memorizávamos os números de telefone, as matrículas dos automóveis, etc. Tudo isso está a ser deixado aos poucos. O que quer dizer que vai ter implicações na maneira como a nossa memória funciona. Até porque alguém que aprendeu tabuada ou que aprendeu a recitar alguns poemas de cor na infância não tem simplesmente uma informação, tem uma contextualização dessa informação que depois lhe permite fazer de cabeça simples contas de multiplicar, dividir, de somar, etc., sem precisar de ir ao computador e com uma rapidez e uma lógica que o seu cérebro absorveu. A mesma coisa quando falamos de poesia, a pessoa não decora simplesmente um poema, a pessoa contextualiza, pensa no texto que memorizou na sua cabeça e a partir daí tem uma abertura para a poesia que não é apenas a do clique no ecrã do computador. Mas nós estamos a viver temas
tempos muito complicados nesse aspecto, tempos que dão que pensar, porque há uma tendência para se viver um mundo virtual que às vezes tira as pessoas do mundo real. Isso discute-se muito agora a propósito do Facebook. Já há associações como a para os narcóticos anónimos, para os alcoólicos anónimos, que se ocupam exatamente da adição do Facebook, das pessoas que não são capazes de largar o Facebook e que às tantas vivem num mundo virtual. E o exemplo mais extraordinário é esse novo jogo que há no Facebook, do Farm, em que pessoas que se calhar nunca viram o campo, nunca viram como é que nasce uma alface, como é que se planta uma cebola, como é que se vai à capoeira buscar o ovo da galinha, ou até teriam nojo de meter a mão para tirar o ovo da galinha, estão agora num jogo virtual em que às 4 da tarde param por tentar de comer as galinhas, de manhã têm que regar as plantas, etc. Ou seja, a viver uma vida que devia ser real, mas de forma virtual.